Bom dia, pessoal, tudo bom? Como a Ju falou, ele é o Nuno, mas o meu nome é Fábio Nuno. Só que quando eu entrei para a G2, tem o César Paz lá, que é um dos que movimenta o Pô Inquieta, já tinha um Fábio. E aí todo mundo começou a me chamar de Nuno, meu e-mail ficou Nuno, e aí durante a minha vida profissional todo mundo foi me chamando de Nuno, Nuno. Eu mudei de empresa, algumas pessoas também mudaram junto comigo e continuou Nuno e eu fiquei o Nuno, certo? Então o meu nome, e é nome mesmo, é Fábio Nuno, porque é um nome composto, não é sobrenome, tá? Foi um prazer a Ju ter me convidado para o Creative Mornings, foi surreal até. E quando ela me falou sobre o tema, eu fiquei pensando, caramba, o que eu posso falar sobre surreal, né? E fiquei pensando, quando eu falo um pouco da minha história, como as pessoas reagem. Eu fiquei pensando, pô, talvez se eu contar para todo mundo que o meu pai e o meu bisavô são mágicos e já se apresentaram para o Silvio Santos no SBT, isso pode parecer meio surreal, né? Mas tá, não vou falar especificamente disso. Daí eu pensei, não, então talvez eu fale que desde os 5 anos eu sou mágico profissional. E já me apresentei em festival e fui em grandes eventos até os 12 anos de idade. Mas daí pensei, tá, mágica já não é tão surreal assim. Aí eu pensei, quem sabe eu digo também que eu sou ator e já fiz a Paixão de Cristo e já fui o Cristo e já fui crucificado. Talvez isso seja surreal o suficiente. Mas eu preferi falar de uma outra coisa, que é sobre exposição de dados, tá? Que para mim é surreal. É surreal o volume de dados que a gente expõe hoje, sem a gente nem perceber. Mas no final das contas, como é que eu me conectei com essa questão? Porque lá também eu sou, na No1, em alguns lugares que eu passo, o pessoal conversa comigo e o pessoal reclama e começa a ficar meio pirado assim, porque eu vou falando algumas coisas, o pessoal, não me dei conta disso, não me dei conta daquilo outro, e começa a gerar uma preocupação. Mas é no bom sentido, tá? Mas como começou meu envolvimento com isso? Meu pai trabalhava no departamento de física da Universidade Federal de Pernambuco, certo? Então quando eu não podia estar na escola, ele me levava para dentro do departamento de física, e desde aquela época, década de 80, eu comecei a ter contato com computadores antes da gente ter a internet tão popular quanto ela é hoje, certo? E aquilo lá era na época da nossa grande reserva de mercado no Brasil. Quem é mais... Todo mundo aqui é bem jovem, não? Tô falando de... A reserva de mercado no Brasil, ela impedia a importação de produtos eletrônicos. Então, para a gente construir um computador aqui, era muito complicado. Então, muitas vezes, pesquisadores iam para fora do Brasil, compravam um chip de computador e voltava no bolso da camisa para a gente conseguir usar no Brasil, certo? Então, nessa época, eu já estava envolvido com o computador, vendo em Recife nascer uma iniciativa, que era a iniciativa Ciranda, e que a gente podia se conectar numa rede que já era a internet, mas bem embrionária, não com a facilidade que a gente tem hoje de se conectar no celular, de se conectar aonde a gente estiver. É antes ainda da facilidade de discar no modem e ser tudo super simples, tá? Só para vocês terem ideia, eu trabalhei com um computador que não tinha... A forma da gente gravar as informações para persistir era numa fita cassete. Então a gente plugava o gravador no computador, salvava o nosso programa, o nosso dado na fita cassete e guardava ela num lugar que não mofasse, porque se mofasse a gente perdia tudo que estava salvo lá dentro, certo? E nessa época, enfim, comecei a programar, desenvolver sistemas, mas como brincadeira, certo? Não comercialmente. E na década de 90 teve uma situação que foi os Estados Unidos, ele tinha um cara que eles estavam procurando, e esse cara era o Kevin, certo? Não esse Kevin, mas esse Kevin aqui, que é o Kevin Mitnick, que foi e é um grande hacker que na década de 90, certo? Ele foi procurado e conseguiram prender ele em 95, que virou um filme também, e foi uma grande caça de gato e rato, como a gente vê em filmes de ficção, mas aconteceu na vida real. Esse cara, ele começou a fazer hacking
com 12 anos de idade, andando nos ônibus de graça na Califórnia. O que ele fez? Ele entendeu como funcionava o sistema, que era com cartão perfurado, e a gente não está falando de entender o sistema por dentro do computador, como ele funciona. Ele entendeu como é que o sistema opera, como é que as pessoas operavam. E ele precisava de um cartão perfurado e de um perfurador de cartão. Aí ele chegou para o motorista do ônibus e perguntou: sabe onde eu consigo um perfurador de cartão desse aí? É para um trabalho da escola que eu preciso fazer. O motorista falou: pô, tu consegue em tal lugar. Aí onde ele ia conseguir os cartões? Ele foi procurar os cartões num local que a gente costuma não procurar, que é dentro do lixo. Então ele foi para o lado da empresa de ônibus e ele encontrava vários cartões não utilizados. E ele começou, a partir disso, andar de ônibus de graça, utilizando o perfurador de cartão e o cartão, certo? E ele começou a desenvolver N outras técnicas de hacking, mas ele ficou muito conhecido pelo que a gente chama de engenharia social. Quem já ouviu falar sobre engenharia social? Engenharia social não está relacionada a gente invadir nenhum sistema, conhecer profundamente tecnologia, está muito mais relacionado a gente se conectar com pessoas. As pessoas, se a gente falar as palavras certas, elas nos entregam uma série de informações, certo? E a gente não está falando aqui de eu olhar para ele, falar algumas palavras e magicamente ele me dizer a senha do banco dele, certo? Não é sobre isso que a gente está falando, mas a gente consegue acesso a lugares, a gente consegue informações de uma forma muito fácil, de verdade, conversando com pessoas, certo? Esses dados, eles são expostos com muito mais facilidade do que a gente pensa. Eu mesmo já usei algumas vezes engenharia social, para o bem, tá? Para o bem, prometo. Dar um exemplo para vocês. Quem já recebeu ligação de algum telemarketing ou empresa dizendo que o teu celular está lá cadastrado e tu é o responsável por uma área X da empresa? E tu diz, cara, não sou eu, descadastra isso daí que não sou eu. Não, então tu precisa confirmar algumas informações. Cara, não sou eu, não tenho como confirmar. Aí tu desliga, dá uma hora, dá um dia depois, alguém te liga, olha só, você é o fulano. Não, cara, não sou eu, esse telefone não é meu, nunca foi meu. Só que numa dessas ligações tu enche o saco mesmo. E aí eu comecei, beleza, vou entrar no jogo. Então um atendente ligava, eu começava a conversar, olha só, não é meu esse telefone, mas de qual é a empresa? Por que tá ligando? E eu conseguia coletar uma série de informações daquele atendente. Fui para a internet e estão lá dados de empresa. Eu boto CNPJ, eu consigo entender um pouco mais da empresa. Numa segunda ligação, eu pegava esses dados para evoluir um pouco mais a conversa e essa pessoa ganhar mais confiança da minha parte e ela me liberava mais algumas informações. Até que chegou no momento que alguém me ligou e eu falei, olha só, eu já não sou mais o responsável dessa área. Legal. Qual é o CNPJ da empresa? Tal, tal, tal. Qual é a outra? Tal, 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 tal. Olha só, agora o responsável por essa área que tu tá me ligando, que é de cobrança, é o fulano e o telefone é tal. Tinha pego o telefone da empresa que estava na internet. Beleza? Beleza, vou alterar aqui o cadastro do senhor. Muito obrigado. Nunca mais me ligar. Então a engenharia social, ela é muito simples. A gente consegue entrar em lugares de forma muito fácil, só botando a cara certa, a pose certa e dizendo, estou procurando o fulano no andar tal. E as pessoas, magicamente, muitas vezes, nos deixam entrar sem nenhuma validação. É como no avião, certo? Que a gente checa todos os passageiros, identidade, mas se eu chegar lá com a roupinha de piloto, com a malinha e entrar junto da fila com todo mundo, possivelmente eu vou passar sem ser verificado, ok? Só que naquela época, lá, quando o Mitnick foi preso, informação não era tão fácil de conseguir. A gente vê em filme antigo uma técnica chamada dumpster diving. Vocês sabem o que é isso? Literalmente mergulhar no lixo. Quantos filmes vocês já viram de hacking, o cara lá catando lixo, tirando o papelzinho de dentro, colando para achar a senha do computador? Algumas vezes a gente acha a senha, mas muito mais importante do que isso são informações sobre as pessoas, certo? Tem gente que joga a conta de telefone com um monte de telefone que ela liga, com o endereço dela, que aquilo ali serve não para entender aquela pessoa, mas a engenharia social e o hacking, ele está relacionado a gente
conseguir coletar o máximo de informações e atuar no elo mais fraco, certo? Hoje, a gente realmente não precisa de técnicas como essa, porque a gente tem um monte de rede social. Eu estou em algumas. Vocês também estão em várias delas. Algumas ainda são vivas, outras já morreram. E o que aconteceu com aqueles dados que estavam lá? Onde é que estão os dados do Orkut? Onde está aquele monte de foto e informação sobre as nossas vidas, nossas famílias, certo? Para onde isso foi? Quando aconteceu quem ficou surpreso com a questão do Facebook lá e Cambridge Analytica? Quem ficou surpreso? Nossa, olha só o que aconteceu. Alguém ficou surpreso aqui? Nossa, estão pegando meus dados. A gente até discutia lá, não, é culpa do Facebook, Facebook não deveria deixar, etc. Gente, todo mundo clicou naquele negócio. Ele perguntou lá que vou coletar suas informações e tu vai me responder. E tu simplesmente foi dando informações. Ele pergunta isso, só que a gente não lê. Depois desse episódio, uma colega falou, nossa, eu quero ver, me ajuda aqui, deixa eu dar uma olhada de quanta informação eu tenho por aí. Daí eu abri o Facebook dela, olhei quantos aplicativos tinham conectados no Facebook dela, ela tinha 200 aplicativos. Não aplicativo de celular necessariamente, mas quantas pesquisinhas de quem eu sou no Game of Thrones. Quem eu sou no... E se a Lua tivesse alinhada com Marte, que animal eu seria? Cara, quando tu clica, ele te pergunta lá, eu posso pegar as informações dos teus amigos, a tua data e ver teus posts e postar no teu nome? Pode. Afinal, eu quero saber quem eu sou no Game of Thrones. Vai mudar minha vida isso. E eu dou tudo. E aí depois a gente fica, nossa, eu fui manipulado nas eleições, manipularam as eleições dos Estados Unidos e eu nem senti. Sim. Porque tu deu informação suficiente sem perceber, certo? Mas tu estava dando. O que eu estou falando aqui é, então, puta, Nuno, então quer dizer que agora a gente sai da internet, para de postar a informação, para de conectar as coisas? Não. Eu não sou nem o maníaco do invisível na internet. O Kevin Mitnick, ele tem vários livros sobre isso. Depois que ele foi preso, ele foi solto, não pôde utilizar computador e meios eletrônicos por 3, 4 anos. Depois ele escreveu alguns livros. A arte de enganar, a arte de invadir, e o último agora é como a arte da invisibilidade, certo? Não estou falando sobre invisibilidade, eu não sou invisível na rede. Só que é sobre a consciência que a gente tem que ter de que dado a gente está dando, de que momento a gente está dando o dado e de para quem a gente está dando esse dado. Hoje isso tudo é muito vai. A gente vai lá no Viva Open Mall jogar vôlei, aí depois termina o vôlei, a gente senta lá no bar da Gaúcha RBS, lá no Esportes, aí tu senta e tu quer pedir uma água, um refrigerante, que o cara te pergunta qual é o teu telefone. Agora é o CPF? Também o CPF, teu telefone, eu quero beber uma água. Eu não quero me relacionar contigo por telefone, não quero receber SMS, eu quero beber uma água. Porque para fazer o pedido da água, eu tenho que dar meu telefone. Não vou te dar, beleza? Ah não, o sistema não deixa. Então eu vou levantar e vou para um lugar onde eu possa beber uma água sem ter que dar meu telefone. Afinal, para comprar uma água não precisa de um telefone. Só que isso tem muita gente que não dá a menor bola para isso. Ah não, o número é tal. E aí depois, nossa, eu estou recebendo um monte de SMS, propaganda da Vivo, assinatura, da onde está vindo isso? Porque a gente tem dado essas informações, certo? E como eu falei, numa corrente, uma corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco, ok? E quando a gente está dando esse monte de informação, não é necessariamente sobre, eu não vou ser atingido por isso, certo? Eu estou tranquilo, eu sei me defender, se alguém me ligar eu vou saber identificar. A gente é formado por uma corrente de relacionamento e de conexões, certo? Muitas vezes essa informação, esse conjunto de informações, não é para hackear a gente. É para hackear o elo mais fraco dessa corrente, certo? Então, com informações suficientes sobre a minha pessoa,
talvez a Ju possa ser hackeada. Certo? Exemplo. Tem pessoas que a gente tem, certamente vocês têm vários amigos que já quebraram o galho de vocês em diversas vezes. Para mim também. Eu já tive situação que meu cartão ficou bloqueado, estava de noite, era o último dia de pagar o aluguel, e eu não tinha como pagar no Internet Banking, eu só mandei um PDF do boleto para o amigo, cara, tu pode pagar para mim, que depois que eu desbloquear o cartão, eu transfiro para a tua conta. O cara foi lá e pagou. Vocês já ouviram falar de sequestro de WhatsApp? Sequestrar o número do telefone e outra pessoa começa a utilizar o teu WhatsApp sem ser tu. Ok? Então, se eu pegasse meu WhatsApp, aparecesse lá no da Ju, pô Ju, olha só, todo mundo sabe que a gente trabalha lá no One, tem um monte de informações nossas na internet. Pô, olha só Ju, tu pode pagar esse boleto para mim, que aconteceu esse problema, amanhã chegando na empresa eu te dou o dinheiro. Ela ia verificar uma série de informações se aquele boleto é realmente meu, se quem gerou o boleto, posso ter gerado um boleto falso, estou mandando como Nuno, ela confia no Nuno. Se ela tivesse mais alguma dúvida, perguntava mais algumas coisas, o cara ia responder, porque tem uma série de informações. E ela dava esse dinheiro de forma espontânea para outra pessoa, certo? Isso acontece com frequência. O Dropbox, quem utiliza o Dropbox aqui? Eu utilizo. O que vocês salvam no Dropbox? Tudo? Alguém tem... Falando a verdade, alguém tem um arquivozinho lá com as senhas que costuma utilizar? Salva? Não? Ninguém? Essa é uma boa forma da gente não ter as senhas roubadas. Isso não é uma verdade para todo mundo. Tem muita gente que salva lá, achando que é mais seguro do que aquele famoso post-it colado na frente do monitor que tem a senha para desbloquear o computador e o e-mail. Certo? Em 2012, teve um vazamento de dados do Dropbox. Nossa, o Dropbox é inseguro, então os caras não estão cuidando da minha informação, não protegeram os servidores, a nuvem, etc. Não foi nada disso. O que aconteceu é que conseguiram acessar o e-mail pessoal de um funcionário e esse funcionário utilizava a mesma senha dele na empresa. Então, eles foram lá, quem utiliza a mesma senha aqui em vários sites? Pode levantar a mão, mais gente. Não, pode levantar. Não fiquem com vergonha, tá? Não fiquem com vergonha, que a gente sabe que é bem comum. Pegaram a senha dele em um dos sites que vazou, e o que a gente faz com isso? A gente testa em todos os lugares que tu tá utilizando aquele e-mail. Provavelmente um desses a gente vai conseguir acessar. Então o vazamento ele acontece pelo lugar mais fraco. Talvez vocês tenham utilizado essa mesma senha para comprar na Amazon, que é super seguro, mas vocês também podem ter usado para comprar ou se logar num sitezinho para baixar um sticker de WhatsApp ou para fazer alguma outra coisa que não era tão relevante. Então vai vazar desse site e depois a gente usa em uma série de lugares. Quando eu digo a gente, não sou eu, tá, pessoal? Confia em mim, é verdade. Então muitas vezes é para isso que acontece. Eu gero um conjunto de informações, pego e eu consigo, indo nos elos mais fracos, mais informação, encontro outro elo. E a gente consegue fazer muita coisa, na verdade, inclusive vocês, sem necessariamente entender profundamente de sistemas. Certo? Eu queria só fazer um teste aqui. Calma. Calma, eu não preciso ter medo, eu não sou hacker. Juro, não sou hacker. Aposentado. Quem quer me dar um e-mail que vocês utilizam? Só o endereço de e-mail. Eu não vou hackear, gente, é sério. Eu serei a cobaia. Tu vai ser a cobaia? É. Não anotem, tá? Tá gravado, vai pra internet. Né? Não anotem, tá? Vamos dar os telefones, vai. Pode ser? Fala o teu aqui no meu ouvido. Não, fala o teu. É de Marcelo. Não, eu tô com o microfone aqui, ó. Escreve aqui, ó. Tem dessas.
Eu não sei se vocês viram, teve uma... A gente descuida tanto com essa questão de senha, exposição de informação. Vocês viram uma reportagem onde estava a TV num desses centros, eu não vou me lembrar agora qual foi, esses centros de segurança, onde tem um monte de tela, de vez em quando a Globo entra lá e filma os caras mostrando. Aí teve uma ocasião dessa que os caras mostraram, filmaram um quadro branco e lá estava o login e a senha do sistema. Passou na TV. Tá. Fiquem tranquilos. Eu queria testar com outra pessoa também, tá? Eu não estou hackeando ninguém, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Tá. Só me confirma uma coisa, Ju. Qual é a senha? Esse teu e-mail, tu utilizou, tu tem uma conta nele no MySpace, certo? Tu tem uma conta num lugar chamado NetEase. Tu tem uma conta num lugar chamado LinkedIn. Tu usa ele para se logar no Adobe. E tem um lugar que tu talvez nem saiba, que é o Exactis. Tu usa esse e-mail nesses lugares? No LinkedIn e na Adobe. Os outros tu nem sabe. Não, sei. Alguém quer me... Eu juro, eu vou mostrar pra você. Tu quer escrever ou tu quer falar? Tá, vai lá, fala lá. Qual é o... Olha aí, viu só? Amanda. R. Link com CK. Link. Link com CK. L-I-N-C-K. @gmail.com. L-I-C-K ou N-C-K? Tá. Não, é Gmail? É. Gmail.com. Seus dados estão sendo apagados. O celular dela começa a tremer, tá? Cuidado, o que tu vai falar aí? Onde é que eu tô? Não, eu vou filtrar, Vamos ver, 3G tá meio... O 3G não tá ajudando aqui. Espera aí. Vou me conectar no Wi-Fi aqui. Espera aí que 3G. Aí. Amanda. Link. Arroba. R-Link, né? Parece longa essa lista. Ela tá bloqueando lá. Ela tá bloqueando já. Ela tá fazendo um... Arrependimento. Ficou tudo assim. Ó, tu tá bem, hein? Tu tá bem, tá bem. A cara deles, meu. Tu tá bem. Sério? Sério. Já. Já vou mostrar. Quem quer testar outro e-mail? Juliana. Ponto. Gmail? Hotmail. Depois de criança, Ou eu escrevi errado teu e-mail ou tá... Não, escreveu errado. A certeza dela. Escaleira. E-S-C-A-L-E-I-R-A. Tudo certo. Mas não tem como. Ah, viu? Mais um só, pra eu mostrar o que eu tô fazendo. Jéssica. Tô fazendo um mailing com os e-mails assim. R. K-O. H. L-S. @hotmail.com. Esse é meu antigo. Esse é meu antigo. Tá certo? Tu viu só?
Tu tá bem também. Tu tá bem também. Acho que é só eu. Eu criei uma conexão de segurança, todo mundo tá me passando dado e tá beleza, né? O que eu estou fazendo é o seguinte, pessoal. Vocês já ouviram falar desse site? Have I been pwned? Legal. Vocês podem entrar nesse site, Have I been pwned? Vocês podem entrar nesse site e colocar o e-mail de vocês. O que esse cara faz? Esse cara é confiável, tá? Prometo. Existem... Esse ano já começou com um monte de vazamento de dados. Não sei se vocês viram, um dos maiores do mundo. Dados de hotel e de passaporte do Marriott vazaram no final do ano passado. A Latam teve um problema incrível também e vazou um monte de dados, informação. Números de passaportes estão por aí. Esses dados, eles quando vazam, eles vão para a internet, para alguns dos fóruns hackers, e a gente copia. Quando eu digo a gente, não sou eu, tá? Verdade, não sou eu. Força do hábito falar a gente. Mas o que se faz? Se copia esses dados e esse cara ele coloca nesse site, certo? E o que tem nesses dados? Tem e-mails. Muitos desses dados têm e-mails. Algumas empresas de verdade criptografam os e-mails de vocês. Como eu já dei consultoria e desenvolvi sistema para várias empresas e estive lá dentro, eu vou dizer para vocês que tem muita empresa grande que infelizmente acha que criptografar, porque eu já escutei essa frase e me arrepiou. Não, é caro criptografar. Oi? E tem empresas que elas decidem o que é importante do dado de vocês. A decisão é delas. Então, eu não vou criptografar isso aqui porque não é importante. Tá, não é importante para ti, para mim essa informação é importante, certo? Então, nesse site aqui, vocês podem testar, podem botar o endereço de e-mail de vocês, que vocês geralmente usam. Ele vai mostrar em que vazamento de dados que aconteceu, o e-mail de vocês apareceu. Se apareceu quer dizer que eu vou ser hackeado? Não quer dizer que você vai ser hackeado. Mas o que acontece? Fica o alerta, porque dependendo do vazamento, aquela mesma senha que tu utilizou, o cara vai pegar, ela está criptografada. Mas a gente já tem força computacional suficientemente grande hoje para reverter algumas das criptografias. Ou para chegar em palavras que geram o mesmo valor criptográfico, certo? Então eles vão pegar aquilo e vão utilizar em vários outros sites que tu talvez tenha para tentar acessar, ok? Eu não tenho nada de interessante para alguém me hackear, eu não vou me preocupar com isso. Isso é verdade, até que você se torne tão fácil a ponto de não existir esforço. Aí vai ser, eu posso ir ali e fazer, porque eu não vou ter esforço para isso. Está tão fácil. E é isso que acontece. A gente acaba, não tenho nada de interessante, e a gente vai deixando, descuidando, até que a gente se torna tão fácil e não precisa de tanto esforço que a gente vira um alvo, tá? Então, o número de telefone, para encerrar, porque já acabei o tempo, né? Feio. O número de telefone, quem cuida do número de telefone? Quem cuida? Para quem vocês passam? Em que site vocês cadastram? Exatamente. Vocês estão dando o número de telefone. O RG de vocês, o número do RG de vocês, por exemplo, ele no Rio Grande do Sul ele é 1, mas no estado de Minas Gerais a estrutura do RG é outra, tem até letra, certo? Ele não é válido eu não sou reconhecido entre os estados. A gente chegou no CPF para ser o nosso cadastro de pessoa física, que ele seria único no Brasil. Mas se eu for com um CPF nos Estados Unidos, quem que eu sou? Quem é esse número? Sou ninguém. Assim como o cadastro social dos Estados Unidos, se eu pegar aquele número e vir para o Brasil, que número é esse? Ele não é nada. O número celular de vocês, ele é o único código que identifica vocês e vocês são vocês em qualquer parte do mundo. Certo? Não estou nem falando do e-mail, que a gente tem que copiar, cadastrar para bloquear na polícia quando alguém nos rouba, mas o número do celular de vocês. O número do celular de vocês não é só os 8, 9 agora, em alguns lugares 10, 11, mas é 55 Brasil, 51 Rio Grande do Sul, Porto Alegre e algumas cidades da região, tal número. Esse é o número completo. Isso sempre vai ser você se você tiver aqui.
certo? 55 Brasil, 53 vai ser Pelotas, algumas regiões e o número de celular é você nessa região, certo? Então, tá, se eu liberar meu número de celular, alguém vai pegar e se pendurar e hackear ele e vai invadir meu celular? Não, não é isso. Mas é mais uma informação que a gente acaba colocando em diversos sistemas e dando de forma livre, que ela é mais uma coisa que nos ajuda a nos identificar e achar, certo? Quem botou um número de telefone aqui já em comentário do Facebook? Não, fulano, então me liga. Aberto assim. Alguém já viu essas situações? Em comentários do Terra, Globo.com. Ah, super interessado nisso, me liga. Já viram? Quem cadastrou o número de telefone no Facebook? Tá. Vocês cadastraram por espontânea vontade ou vocês habilitaram aquele segundo fator de autenticação que eles pedem lá, para tornar mais seguro, etc. Deveria ser só para isso, só para tornar mais seguro. Mas o Facebook vai lá, associa o teu número à tua conta e, se não fosse por todo o problema de vazamento de dados, até antes do finalzinho de 2018, tu encontrava as pessoas pelo número de celular. Estava relacionado à busca. Eu podia digitar um número de celular lá que alguém me desse, ou que eu encontrei, e se ele tivesse linkado no Facebook, eu chegava nas informações da pessoa, certo? Também porque a privacidade não era habilitada como padrão. Tu botar um número de celular e já não fica lá, é só teu. Tu tem que ir lá em privacidade e escolher que teu número de telefone não vai ser exibido, etc. Ok? Então essas questões é que eu queria falar hoje para a gente ficar mais atento com relação a isso. Não precisamos, até porque o mundo está todo conectado, e em determinados momentos a gente precisa ser visto. Não estou falando para a gente se tornar fantasmas no sistema ou se tornar invisível a ele, mas ter muito mais noção de que informação a gente está dando, para quem a gente está dando e como a gente está conectando essa cadeia de informações. Porque isso é super importante para nós e para a nossa rede de conexões. Tá? Eu não botei uma foto aqui porque aconteceu... Ontem eu estava em São Paulo, anteontem eu estava em São Paulo e a Mari estava lá em São Paulo também. E ela foi num restaurante e tinha lá, olha só, agora tu pode pagar a tua conta com o Mercado Livre, eu acho. Era o Mercado Livre? Tu pode pagar lá a tua conta com o Mercado Livre. Beleza, ela chegou, tomou o café e pagou com o Mercado Livre. Aí a notinha dela saiu, obrigado, tá aqui pago, obrigado, Mariana, e-mail tal, telefone tal. Tá, então quer dizer que agora o estabelecimento que ela comprou o café também tem o e-mail e o telefone dela, mas ela não consentiu isso. Porque ele não falava que, olha só, beleza pagar com o Mercado Livre, mas a partir deste momento você também está consentindo que esse estabelecimento tem acesso a essas informações e elas vão se propagando por aí. Qual a rigidez de informação que esse café, de segurança da informação, que esse café, o foco dele não é TI, é café, tem em relação a esses dados? Eles estão armazenados da melhor forma? Não estão armazenados da melhor forma? Felizmente a gente tem, quem já ouviu falar da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aí, as empresas têm que se adaptar e vocês, como cidadãos, têm que estar conscientes dela, porque se alguém pedir agora, o número de telefone, ela entra em vigor em 2020. Se alguém pedir o número de telefone ou qualquer dado de vocês, vocês vão poder perguntar, me explica por que tu precisa do meu número de telefone e como é que tu vai utilizar isso e como é que vai ser armazenado. Não fez sentido para vocês, vocês não têm que dar. É lei. Certo? Então, cuidem dos dados de vocês, porque é surreal a quantidade de informação que a gente consegue. Ok? Obrigado.